O cheiro de biscoitos recém-assados e lavanda preenchia a pequena casa de campo, um aroma que para a maioria evocaria memórias de infância e segurança. Mas, para os irmãos Léo, de 10 anos, e Mia, de 8, aquele perfume era uma melodia estranha, um convite a um mundo desconhecido. Eles nunca haviam conhecido seus avós paternos, uma ausência justificada por uma doença misteriosa que os mantinha isolados. Agora, com a recuperação milagrosa, a visita era inevitável. Um fim de semana no campo que prometia ser, no mínimo, peculiar. Boa noite, ouvintes. Se a inocência lhes parece um escudo impenetrável, preparem-se para vê-lo estilhaçado. A história que lhes trago hoje não é um conto de ninar, mas um pesadelo acordado, onde a doçura esconde a crueldade e a familiaridade, o terror. Prestem atenção, pois cada risada aqui é um prelúdio para um grito, cada abraço, um aperto mortal. Estão prontos para serem arrastados para um abismo de medo, para sentirem o calafrio que esta narrativa reserva? Então respirem fundo, pois a jornada começa agora. Não se enganem, esta não é uma história sobre laços de família, mas sobre a quebra de toda e qualquer confiança. É sobre a traição que se esconde sob a pele do amor, a loucura que se disfarça de sanidade e a reviravolta que os fará questionar tudo o que acreditam. E se há alguém que já sentiu a pontada da desconfiança, saiba que não estão sozinhos. Há uma legião de almas que, como as de Léo e Mia, foram enganadas pela fachada, presas em uma teia de mentiras. Somos muitos, e nossa fragilidade reside na capacidade de confiar, mesmo quando o perigo espreita. Então, é hora de adentrarmos na aparente tranquilidade de um lar, onde a bondade é uma máscara e a maldade a verdadeira face. Não há salvação, não há fuga, apenas a frieza da verdade. Apaguem as luzes, se ainda as têm, e escutem. Estão começando os relatos de um fim de semana que mudará tudo, e eles não terminarão como vocês esperam. Léo e Mia eram crianças curiosas, com a imaginação fértil e a inocência típica da idade. Eles haviam ouvido histórias sobre seus avós, figuras quase míticas que viviam em um lugar distante, cercado por florestas densas e mistérios. A viagem de carro foi longa e a ansiedade crescia a cada quilômetro. A casa, uma construção antiga de madeira escura, parecia engolida pela vegetação, um ponto isolado em meio ao silêncio opressor da natureza. Um arrepio percorreu a espinha de Léo, uma sensação estranha que ele não soube identificar. Eles foram recebidos por um casal de idosos, o vovô Elias e a vovó Clara. Seus sorrisos eram largos, quase exagerados, e seus olhos, embora gentis, pareciam esconder algo. O vovô Elias, com sua barba branca e voz rouca, parecia saído de um livro de contos de fadas. A vovó Clara, com seus óculos na ponta do nariz e um avental florido, exalava a doçura de uma avó típica, mas havia algo sutilmente errado, um brilho nos olhos, um tremor nas mãos, uma pausa estranha nas conversas. Pequenos detalhes que a inocência das crianças não conseguia decifrar. O jantar foi farto, com pratos caseiros e sobremesas deliciosas. O vovô Elias contava histórias de caça e aventuras na floresta, enquanto a vovó Clara falava sobre as flores do jardim e as receitas de família. Léo e Mia se sentiam à vontade, a estranheza inicial se dissipando com a familiaridade. Mas, à medida que a noite avançava, a atmosfera mudava. As histórias do vovô Elias se tornavam mais sombrias, os detalhes mais gráficos. Vovó Clara ria de forma estranha, um som agudo que ecoava na casa silenciosa, e os olhos deles pareciam brilhar no escuro, um brilho faminto que Léo e Mia não conseguiam ignorar. Naquela noite, Léo e Mia foram para a cama, exaustos, mas com uma sensação de desconforto. O quarto era aconchegante, mas as sombras dançavam nas paredes, criando figuras assustadoras.
Léo não conseguia dormir. Ele ouviu passos no corredor, sussurros abafados e um cheiro estranho, metálico, que não era de biscoitos. Ele se levantou e espiou pela fresta da porta. O que ele viu o fez gelar o sangue. O vovô Elias e a vovó Clara estavam na sala, não com seus pijamas, mas com roupas escuras, afiando facas e limpando o que parecia ser sangue. Seus rostos, antes gentis, estavam contorcidos em sorrisos macabros e seus olhos brilhavam com uma maldade pura. Eles não eram seus avós. Eles eram assassinos. E Léo e Mia eram os próximos na lista. O coração de Léo batia descompassado, um tambor de terror em seu peito. Ele recuou, tropeçando no escuro, e correu para a cama de Mia, sacudindo-a com força. Mia, acorda! Eles não são nossos avós! Mia, sonolenta, resmungou, mas a urgência na voz de Léo a despertou. Ele a puxou para a fresta da porta e os olhos dela se arregalaram de horror ao ver a cena na sala. O cheiro metálico agora era inconfundível. Sangue. Eles se encolheram na cama, tremendo, tentando pensar em um plano. A casa, antes aconchegante, agora parecia uma armadilha. Cada rangido da madeira, cada sombra dançante, era um lembrete da presença maligna que os cercava. O vovô Elias e a vovó Clara, ou quem quer que fossem, estavam se aproximando. Os sussurros se tornaram mais claros, vozes roucas e guturais que falavam de novos hóspedes e um banquete. Léo e Mia sabiam que precisavam fugir. Mas como? A casa era grande e eles não conheciam as saídas. O medo os paralisava, mas a imagem das facas afiadas e dos olhos famintos os impulsionava. Eles se arrastaram para debaixo da cama, o pó e as teias de aranha grudando em suas roupas. O som dos passos se aproximava, lento e deliberado, como um predador se aproximando de sua presa. Crianças? A voz da vovó Clara era doce, quase melódica, mas com um tom sinistro que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Estão acordados? Vovó fez biscoitos quentinhos. A porta do quarto se abriu lentamente, revelando a silhueta do vovô Elias, com uma lanterna na mão. O feixe de luz varreu o quarto, parando por um instante na cama. Léo e Mia prenderam a respiração, seus corações batendo tão forte que pareciam querer saltar do peito. Eles devem estar dormindo profundamente, disse o vovô Elias, sua voz um sussurro rouco. Melhor assim, o trabalho será mais fácil. Ele se aproximou da cama e Léo e Mia puderam ver o brilho metálico da faca em sua mão. O terror os consumiu. Era o fim. Eles fechariam os olhos, esperando o golpe final, quando de repente um som alto e estrondoso veio do andar de baixo. Um grito, então o silêncio. O vovô Elias e a vovó Clara se entreolharam, a máscara de bondade caindo de seus rostos. A maldade em seus olhos era inconfundível. Temos visitas inesperadas, rosnou o vovô Elias. Eles saíram do quarto, deixando a porta entreaberta. Léo e Mia, ainda tremendo, rastejaram para fora de debaixo da cama. A curiosidade misturada ao medo os impulsionou a espiar. O que eles viram os fez questionar tudo o que haviam presenciado. No andar de baixo não havia mais ninguém. Apenas uma janela quebrada e um rastro de sangue fresco no chão. E no centro da sala, uma foto. Uma foto antiga, em preto e branco, de um casal jovem e sorridente. Seus verdadeiros avós. E ao lado da foto, uma carta, escrita à mão, com uma caligrafia elegante. Léo a pegou, as mãos tremendo. A carta dizia: Queridos Léo e Mia, se vocês estão lendo isso, significa que o plano funcionou. Os avós que vocês conheceram não são quem parecem ser. Eles são impostores, assassinos que se infiltraram em nossa casa. Nós sabíamos que eles viriam e preparamos uma armadilha. O que vocês viram foi parte do nosso plano para assustá-los e fazê-los fugir. O sangue é falso. A janela foi quebrada por nós. Nós estamos seguros e em breve estaremos juntos novamente.
Mas, por favor, não confiem em ninguém. O mundo é um lugar perigoso e nem sempre as pessoas são o que parecem ser. Amamos vocês, com amor, seus verdadeiros avós. Léo e Mia se entreolharam, confusos. Tudo aquilo era uma farsa? Um teste? Sido enganados, eles manipulados. Mas por quê? E onde estavam seus verdadeiros avós? A porta da frente se abriu e um casal de idosos com sorrisos gentis e olhos calorosos entrou na casa. Léo! Mia! A voz da mulher era suave, cheia de amor. Vocês estão bem? Eram seus verdadeiros avós, mas então, quem eram aqueles que os haviam recebido? E por que seus avós fariam algo tão cruel? O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados. Eles eram os verdadeiros avós, que por algum motivo decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo, a humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será que Léo e Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo? A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz, a verdade que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz e que nem toda lição vem com um abraço. E que, às vezes, o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o coachar distante dos sapos. A casa, isolada no meio da floresta, parecia respirar, seus velhos madeiramentos rangendo como ossos. Léo e Mia, encolhidos sob as cobertas, ouviam cada som, cada sussurro do vento, transformando-os em monstros imaginários. A inocência da infância, antes um escudo, agora era uma janela aberta para o terror. Eles não sabiam, mas o jogo já havia começado e as regras eram cruéis. O vovô Elias e a vovó Clara, com seus sorrisos largos e olhos que pareciam ver através da alma, eram mestres na arte da dissimulação. Cada gesto de carinho, cada história contada, era uma peça em um quebra-cabeça macabro. Eles observavam as crianças, estudando suas reações, medindo seu medo. A casa era seu palco, e os netos, seus atores involuntários. A performance era impecável, e o público, hipnotizado, não percebia a teia que se tecia ao seu redor. O cheiro de biscoitos, antes reconfortante, agora era um lembrete da farsa. A doçura escondia o amargo, a familiaridade, o desconhecido. Léo e Mia, pesadelos que parecia real demais, tentavam encontrar uma lógica, uma explicação para o que estavam vivenciando. Mas o terror não tem lógica e a loucura não tem explicação. A única certeza era que eles estavam sozinhos, à mercê de duas figuras que se recusavam a revelar sua verdadeira face. O som dos passos no corredor se tornou mais frequente, mais audível. As sombras dançavam nas paredes, assumindo formas grotescas, figuras que pareciam sair dos piores pesadelos. Léo e Mia se agarravam um ao outro, buscando conforto em meio ao caos. O medo era um parasita rastejando por suas veias, congelando seus membros. Eles sabiam que precisavam agir, mas o pânico os paralisava.
transformando-os em meros espectadores de seu próprio horror. O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados. Eles eram os verdadeiros avós, que por algum motivo decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo, a humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será que Léo e Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo? A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz. A verdade que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que, às vezes, o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida e fria, mas não aliviou o peso do terror que pairava sobre a casa. Léo e Mia, exaustos e traumatizados, observavam o vovô Elias e a vovó Clara com uma nova perspectiva. Cada sorriso, cada gesto de carinho era agora tingido de uma crueldade velada. A inocência havia sido roubada, substituída por uma desconfiança profunda que jamais os abandonaria. Eles haviam sobrevivido à noite, mas a um custo que ainda não podiam mensurar. O café da manhã foi servido em um silêncio pesado. Os biscoitos, antes apetitosos, agora pareciam feitos de cinzas. O vovô Elias e a vovó Clara tentavam retomar a normalidade, mas seus olhos, antes tão expressivos, agora eram opacos, vazios. A farsa havia sido revelada. Verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que restava. Léo e Mia sabiam que precisavam ir embora, mas o medo de que aquilo fosse apenas mais um teste os impedia de agir. O vovô Elias, com um sorriso forçado, sugeriu um passeio pela floresta. "Vamos, crianças! O ar fresco fará bem a vocês!" Léo e Mia se entreolharam, o pânico em seus olhos. A floresta, antes um lugar de aventura, agora era um labirinto de sombras e perigos. Eles sabiam que não podiam confiar neles, mas também sabiam que não tinham escolha. A armadilha havia sido montada e eles estavam presos. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, o vovô Elias e a vovó Clara falavam sobre a beleza da natureza, sobre os pássaros e as flores. Mas suas vozes eram distantes, quase robóticas. Léo e Mia observavam cada movimento, cada gesto, buscando um sinal, uma pista, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. O medo era um companheiro constante, uma sombra que o seguia a cada passo. De repente, o vovô Elias parou. Ele apontou para uma árvore antiga, com galhos retorcidos que pareciam garras. "Olhem, crianças, uma árvore muito especial. Diz a lenda que ela guarda segredos." Ele se virou para eles, e seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma intensidade assustadora. "E vocês, meus queridos, estão prestes a descobrir um grande segredo." Ele e a vovó Clara se aproximaram, seu sorriso se alargando, revelando dentes afiados. Suas mãos, antes gentis, agora eram garras.
A pele enrugada se esticava, revelando algo por baixo. A farsa havia chegado ao fim. Eles não eram seus avós. Eles eram algo mais. Algo antigo, algo maligno, algo que se alimentava do medo e da inocência. Léo e Mia gritaram, mas seus gritos foram abafados pelo som do vento e o farfalhar das folhas. O terror os consumiu e a escuridão os engoliu. O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados. Eles eram os verdadeiros avós, que por algum motivo decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo, a humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será que Léo e Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo? A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz, a verdade, que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz e que nem toda lição vem com um abraço. E que, às vezes, o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade. O amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que, às vezes, o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o coachar distante dos sapos. A casa, isolada no meio da floresta, parecia respirar, seus velhos madeiramentos rangendo como ossos. Léo e Mia, encolhidos sob as cobertas, ouviam cada som, cada sussurro do vento, transformando-os em monstros imaginários. A inocência da infância, antes um escudo, agora era uma janela aberta para o terror. Eles não sabiam, mas o jogo já havia começado, e as regras eram cruéis. O vovô Elias e a vovó Clara, com seus sorrisos largos e olhos que pareciam ver através da alma, eram mestres na arte da dissimulação. Cada gesto de carinho, cada história contada, era uma peça em um quebra-cabeça macabro. Eles observavam as crianças, estudando suas reações, medindo seu medo. A casa era seu palco, e os netos, seus atores involuntários. A performance era impecável, e o público hipnotizado não percebia a teia que se tecia ao seu redor. O cheiro de biscoitos, antes reconfortante, agora era um lembrete da farsa. A doçura escondia o amargo, a familiaridade, o desconhecido. Léo e Mia, presos em um pesadelo que parecia real demais, tentavam encontrar uma lógica, uma explicação para o que estavam vivenciando. Mas o terror não tem lógica e a loucura não tem explicação. A única certeza era que eles estavam sozinhos, à mercê de duas figuras que se recusavam a revelar sua verdadeira face. O som dos passos no corredor se tornou mais frequente, mais audível. As sombras dançavam nas paredes, assumindo formas grotescas, figuras que pareciam sair dos piores pesadelos. Léo e Mia se agarravam um ao outro, buscando conforto em meio ao caos. O medo, um parasita, rastejando por suas veias, congelando seus membros. Eles sabiam que precisavam agir, mas o pânico os paralisava, transformando-os em meros espectadores de seu próprio horror. O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados.
Eles eram os verdadeiros avós que, por algum motivo, decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo, a humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será Léo e que Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo? A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E, às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz. A verdade que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida e fria, mas não aliviou o peso do terror que pairava sobre a casa. Léo e Mia, exaustos e traumatizados, observavam o vovô Elias e a vovó Clara com uma nova perspectiva. Cada sorriso, cada gesto de carinho era agora tingido de uma crueldade velada. A inocência havia sido roubada, substituída por uma desconfiança profunda que jamais os abandonaria. Eles haviam sobrevivido à noite, mas a um custo que ainda não podiam mensurar. O café da manhã foi servido em um silêncio pesado. Os biscoitos, antes apetitosos, agora pareciam feitos de cinzas. O vovô Elias e a vovó Clara tentavam retomar a normalidade, mas seus olhos, antes tão expressivos, agora eram opacos, vazios. A farsa havia sido revelada, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que restava. Léo e Mia sabiam que precisavam ir embora, mas o medo de que aquilo fosse apenas mais um teste os impedia de agir. O vovô Elias, com um sorriso forçado, sugeriu um passeio pela floresta. "Vamos, crianças, o ar fresco fará bem a vocês." Léo e Mia se entreolharam, o pânico em seus olhos. A floresta, antes um lugar de aventura, agora era um labirinto de sombras e perigos. Eles sabiam que não podiam confiar neles, mas também sabiam que não tinham escolha. A armadilha havia sido montada, e eles estavam presos. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, o vovô Elias e a vovó Clara falavam sobre a beleza da natureza, sobre os pássaros e as flores. Mas suas vozes eram distantes, quase robóticas. Léo e Mia observavam cada movimento, cada gesto, buscando um sinal, uma pista, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. O medo era um companheiro constante, uma sombra que os seguia a cada passo. De repente, o vovô Elias parou. Ele apontou para uma árvore antiga, com galhos retorcidos que pareciam garras. "Olhem, crianças, uma árvore muito especial. Diz a lenda que ela guarda segredos." Ele se virou para eles, e seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma intensidade assustadora. "E vocês, meus queridos, estão prestes a descobrir um grande segredo." Ele e a vovó Clara se aproximaram, seus sorrisos se alargando, revelando dentes afiados. Suas mãos, antes gentis, agora eram garras. A pele enrugada se esticava, revelando algo por baixo. A farsa havia chegado. Eles não eram seus avós. Eles eram algo mais, algo antigo, algo maligno, algo que se alimentava do medo e da inocência. Léo e Mia gritaram,
mas seus gritos foram abafados pelo som do vento e o farfalhar das folhas. O terror os consumiu e a escuridão os engoliu. O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados. Eles eram os verdadeiros avós, que por algum motivo decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo, a humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será que Léo e Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo? A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz, a verdade que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço. E que, às vezes, o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o coachar distante dos sapos. A casa, isolada no meio da floresta, parecia respirar, seus velhos madeiramentos rangendo como ossos. Léo e Mia, encolhidos sob as cobertas, ouviam cada som, cada sussurro do vento, transformando-os em monstros imaginários. A inocência da infância, antes um escudo, agora era uma janela aberta para o terror. Eles não sabiam, mas o jogo já havia começado e as regras eram cruéis. O vovô Elias e a vovó Clara, com seus sorrisos largos e olhos que pareciam ver através da alma, eram mestres na arte da dissimulação. Cada gesto de carinho, cada história contada, era uma peça em um quebra-cabeça macabro. Eles observavam as crianças, estudando suas reações, medindo seu medo. A casa era seu palco, e os netos, seus atores involuntários. A performance era impecável, e o público, hipnotizado, não percebia a teia que se tecia ao seu redor. O cheiro de biscoitos, antes reconfortante, agora era um lembrete da farsa. A doçura escondia o amargo, a familiaridade, o desconhecido. Léo e Mia, presos em um pesadelo que parecia real demais, tentavam encontrar uma lógica, uma explicação para o que estavam vivenciando. Mas o terror não tem lógica e a loucura não tem explicação. A única certeza era que eles estavam sozinhos, à mercê de duas figuras que se recusavam a revelar sua verdadeira face. O som dos passos no corredor se tornou mais frequente, mais audível. As sombras dançavam nas paredes, assumindo formas grotescas, figuras que pareciam sair dos piores pesadelos. Léo e Mia se agarravam um ao outro, buscando conforto em meio ao caos. O medo era um parasita, rastejando por suas veias, congelando seus membros. Eles sabiam que precisavam agir, mas o pânico os paralisava, transformando-os em meros espectadores de seu próprio horror. O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados. Eles eram os verdadeiros avós, que por algum motivo decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo, a humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será que Léo e Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo,
A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz, a verdade que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida e fria, mas não aliviou o peso do terror que pairava sobre a casa. Léo e Mia, exaustos e traumatizados, observavam o vovô Elias e a vovó Clara com uma nova perspectiva. Cada sorriso, cada gesto de carinho, era agora tingido de uma crueldade velada. A inocência havia sido roubada, substituída por uma desconfiança profunda que jamais os abandonaria. Eles haviam sobrevivido à noite, mas a um custo que ainda não podiam mensurar. O café da manhã foi servido em um silêncio pesado. Os biscoitos, antes apetitosos, agora pareciam feitos de cinzas. O vovô Elias e a vovó Clara tentavam retomar a normalidade, mas seus olhos, antes tão expressivos, agora eram opacos, vazios. A farsa havia sido revelada, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que restava. Léo e Mia sabiam que precisavam ir embora, mas o medo de que aquilo fosse apenas mais um teste os impedia de agir. O vovô Elias, com um sorriso forçado, sugeriu um passeio pela floresta. "Vamos, crianças, o ar fresco fará bem a vocês." Léo e Mia se entreolharam, o pânico em seus olhos. A floresta, antes um lugar de aventura, agora era um labirinto de sombras e perigos. Eles sabiam que não podiam confiar neles, mas também sabiam que não tinham escolha. A armadilha havia sido montada e eles estavam presos. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, o vovô Elias e a vovó Clara falavam sobre a beleza da natureza, sobre os pássaros e as flores. Mas suas vozes eram distantes, quase robóticas. Léo e Mia observavam cada movimento, cada gesto, buscando um sinal, uma pista, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. O medo era um companheiro constante, uma sombra que os seguia a cada passo. De repente, o vovô Elias parou. Ele apontou para uma árvore antiga, com galhos retorcidos que pareciam garras. "Olhem, crianças, uma árvore muito especial. Diz a lenda que ela guarda segredos." Ele se virou para eles, e seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma intensidade assustadora. "E vocês, meus queridos, estão prestes a descobrir um grande segredo." Ele e a vovó Clara se aproximaram, seus sorrisos se alargando, revelando dentes afiados. Suas mãos, antes gentis, agora eram garras. A pele enrugada se esticava, revelando algo por baixo. A farsa havia chegado ao fim. Eles não eram seus avós. Eles eram algo mais, algo antigo, algo maligno, algo que se alimentava do medo e da inocência. Léo e Mia gritaram, mas seus gritos foram abafados pelo som do vento e o farfalhar das folhas. O terror os consumiu e a escuridão os engoliu. O plot twist, meus amigos, é que os avós não eram assassinos disfarçados. Eles eram os verdadeiros avós, que por algum motivo decidiram testar a coragem e a inteligência de seus netos de uma forma peculiar. O medo,
A humilhação, o terror, tudo fazia parte de um jogo, uma lição. Mas a que custo? E será que Léo e Mia algum dia perdoariam seus avós por aquele pesadelo? A resposta, meus amigos, é que a linha entre o amor e a crueldade, entre a lição e o trauma, é tênue. E às vezes, as maiores lições vêm das experiências mais aterrorizantes. E o verdadeiro terror, meus amigos, não é o que se esconde nas sombras, mas o que se revela na luz. A verdade que nos confronta e nos força a questionar tudo o que acreditamos ser real. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que, às vezes, o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo, e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido. E essa é a história de Léo e Mia, que aprenderam que nem todo conto de fadas tem um final feliz, e que nem toda lição vem com um abraço, e que às vezes o maior monstro é aquele que se esconde sob a pele da familiaridade, o amor que se transforma em medo e a confiança que se estilhaça em 1000 pedaços, deixando para trás apenas a sombra de um pesadelo que jamais será esquecido.